retornando aqui, vamos para a página 37. Na página 37 está falando sobre a outra forma que nós podemos classificar os poríferos, tá? Que é sobre a forma anatômica deles. Então, vão ter 3 formas anatômicas, que é o ascum, o sicum e o leucum. O ascum, então. O ascum é esse aqui, ó, tá? Ele é mais simples, tá? Ó, mais simples. As dimensões deles são reduzidas, ok, ó. E eles são revestidos completamente de coanócitos. Quais são os coanócitos? Esses aqui, ó. Então, a parte interna dele é todinha revestida por essas células para ajudar na movimentação da água, tá? Então, aqui, ó, o mesoílo dele é uma estrutura bem simples. Então, ele vai ter os poros, por onde vai entrar a água vai passar por toda esse mesoílo, vai entrar no átrio e vai sair com a ajuda dos coanócitos para fora, a partir do ósculo, tá? Depois nós temos o sícum, que ele já tem uma espessura maior e enrugada, tá? Eles vão ter 2 partes de canais lá nos poros, tá? Eles vão ter a parte que fica para fora, tá? Em contato com o ambiente, eles vão ser inalantes. E a parte que tem contato com o átrio, eles são exalantes, tá? Então, o que vai acontecer? Olhem aqui, ó. Vejam como eles são mais gordinhos, o mesoílo dele é mais gordinho. Então, essa parte aqui do poro, que tem esse contato com o ambiente, ele vai puxar a água, vai inalar a água, vai entrar essa água, e aí essa parte do poro aqui, que tem contato com o átrio, vai exalar, vai botar a água para fora, tá? E aí, quando ela põe a água para fora, a água sai num jato pelo átrio, tá? Quando é que vai ter a absorção dos nutrientes? Nesse período em que a água tá sendo inalada, tá passando de um poro pro outro e tá saindo, tá? É aí que vão ter a absorção de nutrientes e oxigênio. Depois a gente tem o leucum, tá? Que a espongiocele dele é menor, então o espaço do átrio é menor, tá? Ele já é um indivíduo bem mais... como é que eu posso dizer pra vocês? Ele tem umas estruturas mais especializadas, tá? Ele é bem mais especializado. Ele vai ter canais ramificados, que também pode ser chamados, e vai ter câmaras de vibráteis. Desculpa, gente. Câmaras vibráteis, tá? Canais com coanócitos. Então, como é que vai acontecer? Olhem aqui. É como se ele tivesse uma rede de artérias, vasos, veias e capilares, tá? Então, ele vai ter os poros, a água vai entrar nos poros, vai ir para estes canais, que são os canais vibráteis, tá? Quando essa água entra nos canais vibráteis, eles vão ser impulsionados, com a ajuda também dos coanócitos, a sair pelo átrio, tá? Então, quando é que vai ter absorção de nutrientes de água? No momento que estiver passando por todos esses canais, tá? E essas câmaras, vai ter absorção dos nutrientes e do oxigênio, tá? Então, ele é uma estrutura bem mais específica e mais evoluída, tá? Então, a gente tem o ascum, que ele é bem simplesinho, os buraquinhos por onde vai passar a água, o sícum, onde a gente já tem o início de formação de câmaras, tá? Não tem ainda as câmaras, mas ele já tem essa diferenciação de poro inalante para poro exalante, e aqui a gente já tem essas câmaras, que é onde vão impulsionar toda a passagem da água, tá? Da filtragem. Bom, com relação à reprodução, eles podem ser tanto dioicos, com sexos separados, quanto monóicos, que são hermafroditas, tá? A fecundação, ela ocorre internamente, então ela vai ocorrer dentro do indivíduo, da fêmea. Eles vão ter um desenvolvimento indireto, então quer dizer que vão ter uma larva, uma fase larval, ó,
tá? Então, a larva, ela vai ser diferente do indivíduo adulto. Então, a gente tem essa diferenciação entre o filhote e o adulto, tá? E na reprodução, no caso, isso tudo na reprodução sexuada, tá? Então, aqui na reprodução sexuada, a gente tem os espermatozoides que vão ser lançados no ambiente e vão encontrar a fêmea, no caso, vão entrar pelo ósculo, que são os poros, vão chegar ao mesoílo, onde vai ter a fecundação e a formação do zigoto, tá? O zigoto, como ele vai formar a larva, tá? Que é diferente do adulto. Essa larva, ela é ciliada, então ela tem vida livre, ela consegue se locomover pelo ambiente até encontrar um ambiente favorável para se fixar, ok? E ela é chamada de anfiblástula, tá? Por quê? Porque ela só vai ter até a etapa da blástula. A parte da glástrula, da gastrulação, que a gente viu na semana passada, ela não vai existir, tá? Se vocês tiverem dúvida do que é blástula, o que é glástula, retornem lá na videoaula sobre a reprodução dos indivíduos, tá? Então, aqui, ó, eles não vão apresentar tecidos organizados, como a gente já tinha falado, então eles não vão ser chamados de diblásticos, tá? Porque eles não têm essa formação de tecidos diferenciados. Então, aqui para nós tá mostrando, né, uma representação de uma reprodução. Então, aqui a gente tem o macho, aqui a gente tem a fêmea. O macho vai liberar os espermatozoides que vão entrar pelo poro, né, pelo ósculo, vão encontrar o óvulo, olhem ali o óvulo, no mesoílo. Vai ter toda a parte de fecundação, formação de zigoto e a liberação da larva. A larva é ciliada, ela vai poder andar, nadar até o ambiente onde ela acha melhor, mais adaptado para ela. Ela vai se fixar e no momento que ela se fixa, ela vai ter todo o processo evolutivo e a formação da estrutura adulta, tá? É assim que acontece a reprodução sexuada da esponja, tá? Aí a gente vai lá pra página 38. Na página 38 tá mostrando pra nós a reprodução assexuada. Então, como é que acontece a reprodução assexuada? A partir de brotamento, formação de gemas, tá? Que nem uma planta que tem uma mudinha, tá? Que forma uma plantinha menorzinha, acontece com as esponjas, tá? Então, a esponja, ela vai sofrer um processo de divisão celular, né? De mitose. Esse processo de divisão celular vai formar um indivíduo igual ao maior, tá? Com todas as estruturas, ó, que é o broto. Quando ele tiver todas as estruturas completas e podendo se evoluir, né, ficar adulto, ele vai se separar da mãe e vai ficar fixo no solo, tá? Bom, quando acontece essa reprodução sexuada, com a formação de broto, a gente também tem a formação de colônia. Porque como o jovem, ele é idêntico ao adulto, né? Ele não tem a formação da larva ciliada, eles vão sempre ficar muito próximos um do outro, tá? O jovem não vai conseguir se separar e se diferenciar e se distanciar, tá bem? Aqui a gente não tem diferenciação genética, né? Que a gente tem lá na reprodução sexuada por causa do óvulo e do espermatozoide. Aqui é uma cópia idêntica da mãe, tá? Bom, depois aqui tá mostrando pra nós que na reprodução assexuada, os indivíduos, eles podem, em condições desfavoráveis, quando o ambiente não tá favorável para a reprodução, formar uma gemulação, tá? Fazer uma gemulação. Geralmente acontece com quem? Com indivíduos que habitam rios e lagos, tá? Então, eles vão formar estruturas chamadas gêmulas. Olha aqui, ó. Que seriam o quê? Como se fossem os ovos, tá? O zigoto, vamos dizer assim, o indivíduo menor, o filhote, como vocês quiserem, como vocês acharem mais entendível. Ele vai formar uma célula, tá?
uma estrutura que ela vai ficar dormente no período enquanto o ambiente não estiver favorável, tá? Essa célula vai ficar, ela vai ter esse revestimento, olha, tá? E ela vai ficar dormente até o ambiente ficar favorável. Quando o ambiente estiver favorável, ele vai eclodir e vai formar o indivíduo, tá? É como se fosse a célula, como se fosse a larva. Não é a larva porque não teve reprodução sexuada, é assexuada, mas ela estaria em estado de dormência esperando poder eclodir, tá? É mais ou menos isso que acontece nessas gêmulas. Bom, outra característica importante das esponjas é que elas têm a capacidade de se regenerar, tá? Então, elas conseguem retornar à estrutura que elas eram anteriormente, à perda de algum pedaço da célula, tá? Então, aqui tá mostrando pra nós uma esponja viva, ok? E aí, uma atividade feita num laboratório. Pegaram uma parte da esponja, desagregaram ela, tá? Então, é como se a gente pegasse um pedacinho dessa esponja e separasse ela em vários pedaços. E aí, ela consegue, com o passar do tempo, fazer essa regeneração, tá? É lá nas células amebócitas, tá? Lembra os amebócitos que eu mostrei pra vocês, que é aquela célula lilazinha aqui que tá representada pra nós? Então, a partir desta célula, eles conseguem fazer toda a sua regeneração, então toda a sua reformação. Como as células também auxiliam aqui na parte da formação do broto, da reprodução sexuada, aqui ela tá formando vários brotinhos a partir dessas células que foram degradadas, tá? É mais ou menos isso. Depois aqui tá mostrando pra nós a importância das esponjas, tá? Então, uma das grandes importâncias dela é que elas são habitats para algas e diversos animais. Porque como elas vão estar lá em associação com os corais, elas têm essa função, tá? De proteção dos animais, tá? São fontes de alimento para várias espécies de peixes também, tá? E são sensíveis, isso aqui eu vou marcar para vocês, ó, que é importante. São sensíveis às condições de água. Porque, como elas são filtradoras, elas conseguem ser um bom indicativo de poluição. No momento que elas tiverem nas suas células uma concentração de poluentes muito grande, a gente consegue analisar o ambiente em que elas estão inseridas, se ele está poluído ou não, tá? A partir das células delas. Então, elas são indicativo de poluição, tá? Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês mandem lá pro Atividades IAD, ok? Eu tento explicar o mais prático possível para vocês, mas se ficarem com dúvida, eu quero que vocês façam a página 39 do livro didático, aqui ó, página 39, e as páginas 24 e 25 de atividades. Envio para o Atividades IAD, tá? Porque é a forma que eu consigo dar presença para vocês. E eu tô muito preocupada que tem muita gente que não enviou as atividades da semana passada. Da semana retrasada, então, muito menos, tá? Então, eu tô aguardando as atividades de vocês para poder computar a presença. Qualquer dúvida, vocês mandem por e-mail também. Mandem por e-mail, pessoal. Não me mandem mensagem no Facebook que eu não vou responder, porque eu não posso responder para vocês, tá? Quando é que eu vou responder para vocês? O e-mail que vocês me enviarem, ok? Então, pessoal, até a próxima semana. Até mais.